Imagine a milenar arte dos mosaicos, agora reinventada e modernizada e trazida a Santa Catarina para contar a história da nossa gente. Eu sou Rúbia Ramos e o Cultura Catarina está hoje em Uruçanga, no sul do estado, para te apresentar as artistas mosaicistas, as Manas Bonetti. Marielle e Michele são irmãs gêmeas, naturais da cidade e formadas na escola italiana centenária, que é referência mundial nessa arte, onde se especializaram em técnicas tradicionais do mosaico. No Brasil, elas criaram o Manas Bonetti Estúdio d'Arte, onde desenvolvem obras que unem memória, arte e comunidade. Vamos conversar sobre os projetos que vêm transformando espaços públicos, homenageando histórias invisibilizadas e formando novas gerações de artistas através da arte musiva. E aqui estamos com as nossas mosaicistas, Marielle, Michele, que nos recebem em Uruçanga e vão mostrar e contar da história delas e elas que são verdadeiros bastiões dessa arte aqui no Brasil. Como é que foi o primeiro contato de vocês com o mosaico? Como que vocês aprenderam? Aonde? Como é que chegaram até essa relação que já vem sendo bastante duradoura? Então, Rubi, a nossa história com o mosaico, né, já tem alguns anos, né? Nosso primeiro contato, propriamente dito, foi em 2010, onde nós participamos de um curso breve para descendentes de imigrantes da região do Friuli, Venezia Giulia, que abriga uma escola centenária, né, que é referência mundial nessa arte do mosaico, que é conhecida como chamada como arte musiva. E aí nós participamos de uma seleção e pudemos frequentar um curso breve de 15 dias nessa escola, Escola Mosaicice der Friuli, e aí tivemos esse contato, né, um primeiro contato com o mosaico, nos fascinamos, né, nos apaixonamos por essa arte que tocou profundamente nosso coração. E aí no nosso retorno para o Brasil, que a gente tinha uma outra carreira profissional, né, no mundo da cerâmica, a gente decidiu largar tudo, né, e seguir esse caminho do coração. E aí investimos numa formação profissional nessa escola, que tem a duração de 3 anos, né? Então, no período de 2011 a 2014, nós frequentamos essa escola, que passa por praticamente todos os estilos dessa arte, né? Então, a gente teve a oportunidade de ter contato tanto na prática quanto na teoria, né, com os mais diversos estilos e técnicas de mosaico. E o que para vocês, de forma muito pessoal, mais chama atenção, mais atrai nessa técnica? Acho que a gente fala que essa arte ela abre para a gente um universo de possibilidades, né? Então, como a gente teve a oportunidade de fazer essa formação completa, a gente não focou ou viu só um exemplar, né, um estilo. A gente teve a oportunidade de passar por todos os principais estilos, desde os clássicos do mosaico romano, o mosaico bizantino, que a gente traz alguns exemplos aqui à frente, né? Até todo o universo do mosaico moderno e contemporâneo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um passeio por tudo que existe no mundo afora relacionado a essa arte, e aí a gente vai depois, principalmente no nosso retorno, né, pós-formação, a gente vai escolhendo por qual caminho a gente quer seguir, quais materiais a gente quer trabalhar, né, de que forma, porque a gente trabalha com 3 pilares dentro dessa arte, né? O pilar da matéria, né, o que a gente está trabalhando, se são materiais artificiais, o vidro, por exemplo, é um material artificial, a cerâmica, a gente tem os materiais naturais, que a natureza oferece, né, as pedras roladas, os mármores, depois a gente tem o pilar da forma, então a gente dá com essa ferramenta, né, que é a martelina, que é um martelo em aço, com ponta em vidia, a gente dá a forma que a gente quer, então a gente pode trabalhar desde o micro, que é o caso dessa obra que a gente está trabalhando agora, até obras com formatos maiores, né? Ou usar materiais prontos que a natureza nos dá, como uma pedra inteira, né? Uma pedra bruta. Então a gente tem essa possibilidade. E um outro pilar que a gente trabalha é o movimento, que a gente pode observar em algumas obras, essa que está aqui ao fundo, onde a gente consegue impor, como a gente trabalha direto com a argamassa, a gente consegue impor um movimento. A tecela, ao posicionar,
a gente pode dar um movimento para ela e não deixar o mosaico todo chato, chapado, como no caso dessa obra que tem a movimentação um pouco mais contida. Então a gente escolhe por qual caminho a gente quer seguir, trabalhando nesses 3 pilares: matéria, forma e movimento. Já que estamos no glossário do mosaico, a tessela é o fragmento, né? A menor unidade de medida. Mas acho importante citar também, porque a Mana traz essa referência, digamos, uma visão um pouco mais técnica, profissional do mosaico, né, que é a área que a gente atua, mas quando a gente traz uma referência para a nossa vida, eu acho que é algo que impressiona muito para as pessoas que têm um primeiro contato com o mosaico, é essa questão de a gente trabalhar com coisas que estão despedaçadas, destruídas, de certa forma, né, quebradas, né? E a gente tem a possibilidade de juntar tudo isso, né, e transformar em algo belo, algo harmônico, né? E tem momentos da nossa vida que a gente está assim, né? Às vezes a gente se sente um tanto despedaçada, né, ou descompassada, e o mosaico nos dá essa visão que tudo pode se ajeitar, né? Que a gente pode se reconstruir e tá transformando em algo belo novamente, né? Olha, ambos os conceitos muito bonitos, né? Tanto o técnico quanto o emocional, pouco mais filosófico. O filosófico envolvido. Realmente é milenar, né? O mosaico sempre usado para contar histórias também, e vocês trazem ele de forma mais contemporânea, né? Como é que vocês definem o estilo do mosaico de vocês, ou que pessoalmente vocês gostam de fazer mais? A gente foi treinada, né, na realidade, para atuar em todos os estilos, né? Já executamos, porque, por exemplo, o mosaico ele teve uma grande difusão na época do Império Romano, né? Que aí por mais que a maestria fosse grega, né, eles que dominavam esse conhecimento, mas na conquista dos territórios, os romanos levaram a fama, acabaram levando a fama, e o mosaico ele se tornou o tapete, né? O tapete das residências, né? Para pavimentar. Então o mosaico romano, para te teres uma ideia, ele foi criado para ser pisado sobre, né? E é uma técnica mais clássica, um pouco mais rígida, né? Já atuamos. Depois a gente tem a evolução, por exemplo, o mosaico bizantino, que é quando a gente começa a ter esse mosaico, ele começa a subir para as paredes, para revestir as basílicas, né? As catedrais. Então vai tendo uma evolução até a gente chegar no mosaico contemporâneo propriamente dito, que acaba explorando todas as formas, né? Da matéria, do volume. A gente, particularmente, a gente gosta bastante de atuar nos clássicos, porque os clássicos, eles são regrados. Então, às vezes, em algum momento, para aliviar a mente, é interessante, porque a gente não precisa pensar muito, né? A gente sai cortando, sabe, os formatos que tem que cortar. Mas a nossa linha própria de criação, ela é mais contemporânea. A gente gosta muito de trabalhar volume, né, o movimento, as massas de cores. Só que é algo que requer muita concentração, porque a gente tem que estar sempre pensando qual é a próxima cor, qual é o próximo formato, né? Então, a gente também gosta desse movimento da diversidade, né? De hora poder trabalhar no estilo, hora poder ir para um mais clássico, né? E dar uma esvaziada na mente também. Então, depende. A gente foi treinada para atuar nos mais variados estilos, né? E como que Uruçanga, a terra natal de vocês, oferece inspiração? Como é que interfere no trabalho de vocês? A gente tem procurado, assim, a gente é natural de Uruçanga, mas por motivo, né, de estudo e profissional, a gente acabou ficando em torno assim, de 22 anos fora da cidade, saímos daqui com 15 anos, e depois fomos para essa formação na Itália, retornamos para um período aqui, fazendo um projeto cultural, voltamos, íamos, mas agora as oportunidades nos trouxeram para a cidade novamente. A gente está aqui há cerca de 2 anos e meio, né, voltamos a residir aqui, e a gente sente um chamado muito grande para fazer obras que tenham relação com a identidade cultural da cidade, né? A gente atua também, parte do Conselho de Cultura da cidade, né? A gente está tendo uma postura bem atuante agora nesse sentido, então a gente está sentindo um chamado para ir para essa linha. Também temos uma produção relacionada à cultura da vitivinicultura, que a gente gosta muito, misturando podas de parreira dentro das obras, com esses materiais, então já fizemos várias obras para algumas vinícolas, trazendo esse tema da uva e do vinho, né?
Tem uma obra que acredito que vocês terão a oportunidade de conhecer, que foi a primeira obra que a gente doou para a cidade, porque todos os nossos cursos de mosaico que acontecem aqui no Brasil, com o financiamento desse ente, que é o Ente Friuli nel Mondo, que é lá da região da escola que a gente frequentou, ele é um curso que como tem um financiamento da Itália, a taxa de inscrição dos alunos, ela fica para as entidades que promovem o curso aqui no Brasil. Então, a gente tem o Círculo Friulano de Santa Catarina, que tem sede aqui em Uruçanga, que recebe esses valores, e a gente tem um acordo com eles que todo esse valor vai ser investido em obra pública de mosaico, para a gente levar essa arte para acesso livre e gratuito de toda a população. Então, a Anitta Musiva foi a primeira obra que a gente doou para a cidade em 2023, né? E a gente está tendo a oportunidade agora de desenvolver outros painéis relacionados à cultura aqui da região, através das leis de incentivo à cultura do governo federal. Então, aqui, justamente por isso que a gente deslocou o nosso ateliê hoje para esse espaço. Então, esse espaço que a gente está aqui é o Centro Cultural, né, do Parque Municipal aqui de Uruçanga. Então, ele já abriga aqui 3 novas obras que a gente doou para a cidade nos últimos 2 anos. Então, esses 2 painéis que estão aqui atrás da gente são as obras que a gente doou em outubro do ano passado, que fazem uma reparação histórica para os indígenas, né? O nome dessa obra é Quem Conta o Outro Lado da História, é um manifesto artístico em homenagem aos povos originários que foram dizimados aqui no sul de Santa Catarina, né? E aí mais à frente, né, depois a gente vai ter a oportunidade de apreciá-la, é a obra que a gente recém-inaugurou, que tem relação com a cultura da imigração italiana, aqui em Uruçanga, faz referência também por 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, que é a nossa história em tecelas, os desenhos das crianças de Uruçanga eternizados a mosaico, que a gente recém-inaugurou, que traz muitos ícones da cultura aqui da cidade de Uruçanga, né? Vocês comentaram anteriormente que quando foram à escola italiana de mosaico, apenas 6 brasileiros até então tinham frequentado uma escola centenária, né? E eu vejo que vocês, imbuídas desse entendimento, estão promovendo também um legado. Tem essa preocupação com o legado ao ponto de envolver as crianças, né? Porque agora são os desenhos delas reproduzidos em forma de mosaico, né? Eu acho muito importante essa questão, porque assim, desde o momento que a gente decidiu ir à Itália, as pessoas também nos questionam, por que vocês não ficaram na Itália? Então a gente sempre foi com esse sentimento, estamos indo, mas vamos voltar. Porque a gente sentia como uma missão de um novo papel da imigração. A gente bebe da fonte, mas transforma para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, essa possibilidade que é realmente difícil, né? Porque só 6 brasileiros frequentaram, porque não é uma tarefa simples, né? Se manter 3 anos na Itália estudando o dia inteiro, né? Então, arte, né? Principalmente. Arte, né? Então, desde que a gente retornou, logo nos primeiros anos, a gente começou também um trabalho de formação nessa arte, né? Então, já foram mais de 40 cursos que a gente realizou pelo Brasil, né? Mais de 300 alunos formados, né? Nos principais estilos, para que mais pessoas possam dar continuidade a essa arte, né? E a gente tem focado muito, aproveitando esses editais, essas leis de fomento, em projetos que a gente possa envolver o público infantil, o público jovens, e obras que sejam doadas e fiquem em local de fácil acesso, locais públicos, porque às vezes não é uma tarefa simples, né? A gente encontrar um investidor privado, né, para fazer um investimento numa grande obra, né? Então é uma oportunidade também, por exemplo, nesse projeto do Nossa História em Tecelas, como ele é inspirado nos desenhos das crianças, a gente percorreu 5 escolas da rede municipal pública, né? E fez um trabalho com as crianças de todas essas escolas, né? Então, para a gente foi algo muito impactante, né, porque a gente está plantando uma sementinha nessas crianças, né, um despertar, um estímulo para a arte, e quem sabe futuramente teremos novos mosaicistas
na cidade também, né? E por falar em futuro, para a gente encerrar, quais são as ambições ou sonhos futuros das Manas Bonetti? Olha, as manas, elas não são muito... Posso falar por nós, né? Mas depois complementa, né, Mana? A gente não tem grandes ambições, né? Eu acho que o nosso maior sonho é continuar podendo seguir nesse caminho da escolha do coração, que a gente fez uma grande mudança de vida prestes a completar 30 anos, né? Quase 15 anos atrás. Mas, assim, seguir nesse caminho, poder difundir essa arte, né? Plantar essa sementinha, levar esse estímulo, principalmente para as novas gerações que estão vindo aí, né? Acho que o grande sonho é esse, poder continuar nesse caminho, vivendo de arte para a arte, né? Meninas, obrigada pela entrevista e parabéns por deixar esse legado. A gente que agradece a oportunidade, né, de contar um pouquinho dessa história, difundir um pouco mais dessa arte, né, para todo o estado de Santa Catarina, né, e o Brasil, quem sabe, se estiverem nos assistindo, e principalmente espalhar beleza, que eu acho que a função da arte é essa, né, levar o belo também, né, despertar esse sentimento também, acredito. Então, gratidão por essa oportunidade. Manas Bonetti, obrigada por essa conversa, por esse registro, pelo legado que vocês estão deixando. E o Cultura Catarina vai ficando por aqui. Até um próximo programa. Obrigada, Manas. Obrigada, Rúbia, TV Assembleia, pela oportunidade.